Estamos aqui de novo com as nossas lives de quarta-feira. Na semana passada a gente deu uma pequena furadinha com vocês, mas estamos de volta com força total hoje. E hoje a gente tem uma conversa com uma das nossas escritoras, né? O Jefferson já tá chegando aqui, já vou trazer ele junto com a gente aqui. Enquanto isso, convidar mais pessoas para participar dessa live com a gente, para que a gente possa conversar. E hoje nós vamos conversar com nossas escritoras. Boa noite pessoal. Boa noite, Jefferson. Deixa eu só tô mandando aqui algumas mensagens para algumas pessoas. Também tô mandando aqui. Convidando para que a gente possa conversar com. E hoje a gente vai ter o prazer de conversar com uma das escritoras que estará lançando o seu livro muito em breve, né? Tá já finalizado o processo de produção do seu livro. Boa noite, escritor Voz Oficial. Boa noite. Então a gente vai poder ter o prazer hoje de conversar com uma das nossas escritoras, né, Jefferson? Com certeza. Uhum. Enquanto ela não chega aqui, já mandei a solicitação para ela ali. E enquanto ela não chega, vamos contar um pouquinho da história da editora, né? Nós estamos aí trabalhando há pouco mais de 2 anos, ó. A Ed acabou de chegar, Edilene. Há pouco mais de 2 anos, né? A nossa história começou no dia 16 de novembro de 2021, quando eu decidi escrever o meu primeiro livro, do CLT ao MKT. De lá para cá, a gente já tem mais de 70 livros publicados, 14 livros coletivos até final do ano publicados, e muitas histórias realmente que transformam, inspiram pessoas, né? É um trabalho de formiguinha, um pouco de cada vez, mas o nosso grande objetivo, enquanto editora NPE, é o quê? Fazer com que toda história seja contada, né? A gente tem o slogan aí, toda história merece ser contada, inclusive a sua. E Edilene, que vem hoje, foi uma dessas que entrou e acreditou no projeto da gente para contar a sua história. Vai ter bastante insights aí e tenha certeza que você vai se admirar com a história da Edilene e vai ficar com muita vontade de escrever essa história com a gente também no final dessa live. Boa noite, Flávia, tudo bem? Edilene, eu te convidei para entrar na live, é só tu aceitar. Ih, não pode participar. Não sei se ela caiu, deixa eu convidar de novo. Ó, convidei de novo, Edilene, é só tu aceitar ali para entrar com a gente, tá? Então, para quem está chegando aqui, para quem ainda não me conhece, eu sou Gisele, sou uma das sócias da editora NPE, né, junto com o Jefferson, e estamos aqui ajudando diversos escritores a contarem as suas histórias, a publicarem os seus livros, a escritores que nunca imaginaram que iriam conseguir publicar uma história, às vezes por medo, porque é muito caro, porque é muito difícil, porque é muito complicado. Então, a gente está aqui para descomplicar o acesso, porque a gente acha... Ed, eu te convidei de novo, tá? Vê se tu não conseguiu, pede para participar. Clica ali no maisinho ali para pedir para participar, tá? E como eu estava falando para vocês, então, assim, a gente tem como nosso lema que toda a história merece ser contada, inclusive a sua. Então, a gente tem como missão a gente conseguir facilitar o acesso do escritor a toda essa publicação, né? Edilene, pede para participar ali que cancelou de novo aqui a minha solicitação. Então, eu não vou te convidar, vou esperar você pedir, então, tá? Uma informação muito importante, Edilene, você tem que estar no celular, tá? Se você estiver no computador... No celular, senão eu nem ia conseguir convidar ela. Tá, agora sim. Agora deixa eu aceitar ela aqui. Pronto. Não, a gente já teve lives de escritores, pessoas, né, que vieram, tentaram, a gente ficou 15 minutos tentando colocar lá na live, depois a gente descobriu que ela estava no computador, tá? Chegou! Boa noite, Edilene. Tudo bem? Tudo bem. Edilene, se apresente para o pessoal que está nos assistindo agora. Bom, eu sou Edilene Gama, Sergipe. Sou escritora, primeiro de muitos que estão por vir. E estou ansiosa para poder compartilhar com vocês essa experiência. Seja bem-vindo, Anderson.
Muito legal, Edilene, que escreveu o livro. Como é que é o nome do livro, Edilene? Quer falar aí pro pessoal em primeira mão? Desperta. Algo que Deus colocou no meu coração, e aí esse foi o título, Desperta. Que é o despertar, né? De muitas coisas. Eu creio que na vida, como foi na minha vida, na vida de muitas pessoas também vai acontecer um despertar. Muito legal. Muito legal. E, Edilene, vamos começar então esse bate-papo, que eu acho que vai ser bem, bem legal, bem bacana, assim. Sem contar a história inteira, conta para o pessoal um pouquinho do que é o teu livro. Então, o meu livro, ele começa um pouco sobre a minha história, mas ele também fala sobre coisas que a gente pode vencer na vida, né? A gente sempre passa por batalhas, lutas, mas que a gente tem que ter fé de que a gente consegue sair vitorioso de cada uma delas. Então, eu falo muito, não só do que eu passei, mas também do onde eu cheguei, na verdade, né? De tudo que eu passei e aonde eu cheguei. Foi uma vitória. Bem-vindo, Edilson. É todo um processo de transformação, né? Um processo de transformação. Foi o que aconteceu, um despertar na minha vida, né? E aconteceu esse processo que veio acompanhado de transformações. Gente, eu tive o prazer de acompanhar e ler esse livro da Edilene, acompanhando ali porque você construiu o livro em mentoria ali junto com o Jefferson, né? O Jefferson te ajudou a construir todo esse livro, assim. Eu tive o prazer de poder ler e corrigir esse livro. E eu vou dizer para vocês, assim, pessoal, é um misto, o livro da Edilene é um misto da história toda dela e a demonstração de um caminho para que você também possa transformar a sua vida, né? Então, assim, o desperta não é só o desperta da Edilene, é um desperta para quem estiver lendo também, para poder fazer toda essa parte de transformação da sua vida também, né? Jeff, como é que foi guiar a Edilene nesse caminho? Conta um pouquinho para o pessoal como é que foi esse caminho, esse caminhar junto com ela ali para a construção desse livro. Bom, a Edilene entrou em contato com a gente porque a gente participava de um grupo lá de networking, e aqui é muito importante falar, né, que às vezes para você acelerar os seus resultados, você precisa estar conectado com pessoas, né? E nesse grupo de networking a gente conversou, ela veio me chamando no particular para a gente conversar, entender um pouquinho mais. Ela disse que ela sempre teve vontade de escrever um livro, né? E que ela tinha no início desse ano mentalizado que ela ia escrever um livro ainda em 2023. E a partir desse contato a gente começou a conversar e entender um pouquinho melhor o que ela queria, né? Então nós iniciamos esse processo de escrita do livro dela, fazendo 2 encontros iniciais, onde a gente definiu e montou a estrutura do livro dela, definiu a estrutura dos capítulos, colocamos as ideias principais no livro, colocamos os prazos para que esse projeto ele acontecesse, né? E ao longo do ano de 2023, né, de março em diante, a gente conseguiu ir evoluindo aos poucos, né? Eu acredito que a Edilene vai contar um pouquinho que, sim, às vezes a gente tem vontade de escrever um livro, mas não sabe como começar, e que esse processo de escrita, ele às vezes é um pouco árduo, né? Não é tão simples quanto muitas pessoas vendem aí na internet, mas que se você tiver disciplina, tiver constância, você consegue alcançar os seus resultados, que foi o que aconteceu com a Edilene, né? A Edilene já deve estar recebendo o livro em breve nas mãos dela, vai fazer o lançamento aí em Sergipe. Só que o que é mais bacana de tudo isso daqui, né? A Edilene é uma pessoa que teve vontade de escrever o seu livro, se colocou em movimento e ela foi ativada para escrever esse livro, né? Eu gosto de falar que muitas pessoas que nos procuram, né? Algumas pessoas nos procuraram ao longo de 2023, chegaram motivadas. E a Edilene, quando ela falou que ela ia escrever o livro dela, ela falou que ia escrever e não ia ter desculpa para não escrever esse livro. Ela passou por uma série de desafios ao longo de 2023, né, que ela deve contar aqui na live para a gente, mas ela não desistiu. A gente teve que postergar, prorrogar um pouco mais o livro dela, mas o que eu gosto de
de falar da Edilene, que a disciplina e a constância dela permitiram com que ela se tornasse hoje escritora da sua própria história. Ela não deixou em nenhum momento a peteca cair, né? Às vezes para a gente alcançar o resultado, a gente precisa dar um passo para trás para depois voltar com mais força para acontecer. Ela foi constante, foi levando o capítulo a capítulo, até que ela entregou o capítulo dela e o livro dela, e que ficou muito bacana. A Gisele fez a parte da revisão, gostou demais, e agora a gente está aí chegando no final de 2023 com mais uma escritora que foi ativada, uma escritora, uma mulher que se tornou escritora da sua própria história. A Edilene, eu não sei se ela tá dando uma travada, se tá ali. Edilene, eu queria que tu dissesse pra... Tá dando uma travadinha, né? Me diz assim, ó, eu queria saber de você o seguinte: qual foi a sua maior dificuldade para escrever esse livro? Minha maior dificuldade foi, tipo, voltar ao passado, né? Porque a gente volta lá atrás, tipo, acontece uma cura, né? Acontece uma cura nesse voltar lá atrás, para você trazer à tona coisas ruins que já aconteceram com você, mas algo que já tinha curado, mas que estava lá e que a gente, quando busca, traz à tona. E aconteceu que a gente sente um pouquinho, né? Aonde a gente está agora, eu sou uma nova pessoa, apesar de todas as lutas, sou uma nova pessoa. E acontece mais uma cura, que a gente vê que aquilo já não traz nenhum... Tá conseguindo ouvir? Sim. Tô conseguindo te ouvir. A imagem dá uma travadinha, mas a tua voz tá bem boa, tá? Acontece uma cura surpreendente no nosso interior, quando a gente começa a escrever. Isso é magnífico. Só quem escreve, só quem passa por isso, sabe quanto é magnífico. É uma coisa única. Quando Deus colocou no meu coração esse livro, eu fiquei adiando, mas depois eu disse, não, agora chegou o momento. Chegou o momento de eu colocar isso para o mundo ouvir, né? Porque quando a gente começa a se interessar pela leitura, acontece um despertar com a gente. A gente ouvir, ler histórias de outras pessoas, automaticamente a gente destrava a nossa vida. É algo... Antes eu não gostava de ler, por incrível que pareça, eu não gostava. Aí depois de um tempo, eu comecei a ler e me apaixonei. Eu me apaixonei pela leitura. Aí foi acontecendo uns destravar na minha vida, através de história de outras pessoas. Aí foi quando eu disse, não, vou escrever minha história, algo que queimou muito forte dentro de mim. E foi onde eu procurei o Jefferson, como ele falou, foi num grupo de network, onde ele postou, disse, não, agora chegou o momento certo. Deus colocou as pessoas certas no meu caminho para que isso acontecesse. Foi algo magnífico, assim, que aconteceu na minha vida. E eu creio que esse livro vai transformar muitas vidas. Realmente, não é só um despertar da minha vida, mas um despertar, vai acontecer um despertar na vida de outras pessoas também. É uma história bem como tu tá falando, assim, é uma história de transformação, assim, da transformação da Edilene, como ela era, e a sua descoberta e a transformação dessa mulher forte que hoje consegue entender bem seus objetivos, consegue entender bem seu propósito, e vai gerar transformação na vida, bem como tu falasse, assim, vai gerar transformação na vida de muitas, muitas pessoas mesmo, esse livro. O subtítulo do livro diz, né? Descubra sua verdadeira identidade e tenha uma vida equilibrada em todas as áreas da sua vida. Então, assim, quando a gente sentou para conversar, quando ela contou a história de vida dela e ela falou que ela descobriu a verdadeira identidade dela, né? E descobrir a verdadeira identidade é você se posicionar como ser humano, como tanto no lado espiritual, quanto no lado profissional, quanto no lado pessoal, né? Eu digo que é a tríade corpo, mente e espírito. Quando você tem essas três coisas, os três pontos conectados, você consegue ter uma vida mais equilibrada.
E Edilene conta no livro dela toda a história dela, desde quando ela era menina, passando pela fase adolescente, passando por casamentos, enfim, até chegar no estágio que ela está hoje, descobrindo a verdadeira identidade, está aí, não só sendo escritora, mas empreendendo aí em Sergipe, né, Edilene? Conta um pouquinho do que você faz aí na tua cidade. Eu estou trabalhando com venda de óculos de sol, que é magnífico, né? O pessoal procura muito, principalmente que o calorzão tá aí. Mas é assim, é algo extraordinário. Lidar com pessoas é algo extraordinário, na verdade. Muito legal. Edilene, conta pra gente assim, ó, eu lembro que a gente começou a trajetória, a gente fez ali toda a parte da organização do livro, estruturou todo o livro, e eu te convidei logo depois do último encontro que a gente estruturou o livro, que a gente fez o nosso compromisso público com as datas de entrega, eu te convidei para uma live e disse assim, eu quero te convidar para essa live, que na época era um momento literário que a gente fazia no meu perfil pessoal, eu que sou mentor de livros. Na época eu falei assim, vamos fazer uma live da Edilene antes de ser escritora e agora da Edilene, escritora da sua própria história. O que você poderia contar para quem tem vontade de escrever um livro, né? Você que começou 2023 com aquela vontade de escrever um livro e sem saber por onde começar. E qual foi a tua transformação nesse ano de 2023 no que tange a parte de escrita de livro? Você comentou até que vai ter o primeiro de muitos, mas para quem quer escrever um livro agora, nesse momento, o que você recomendaria? Qual é a dica que você dá? Bom, no começo eu achei que era algo desafiador, né? Nossa, eu acho que eu nunca acho que eu nunca conseguiria escrever um livro. Aí quando eu encontrei o Jefferson, que ele me explicou, a gente teve a primeira reunião, quando ele me explicou o que seria o processo, eu vi que também não seria algo assim tão desafiador quanto eu imaginava. Então, para você que está querendo escrever um livro, sempre é bom estar com pessoas que entendam, que leve você nessa ideia. A gente acha que é algo que nunca vai conseguir, mas com as profissionais e pessoas que já estão na área há muito tempo, a gente consegue colocar isso em prática, tá? Algo que a gente sente vontade. Eu creio que muitas pessoas sentem vontade de escrever, mas não sabem qual direção tomar. Pessoas indicadas para poder ajudar, né? Já quiseram ajudar, mas que não conseguiram, porque encontraram pessoas que guiaram o caminho. Foi quando eu encontrei o Jefferson, que ele me ajudou na trajetória, e tudo começou a fluir. Foi um processo um tempo leve. Por isso que é importante a gente estar com pessoas que nos levem a outro. Eu não sei se o mãe que está saindo, se é uma mãe ou se é um pai ali, não sei qual é as crianças que estão chamando. Não sei se tu tem criança também ali, Edilene. Às vezes eu fico em dúvida se não é os nossos aqui. Mas, Edilene, assim, ó, uma coisa que a gente escuta bastante dos nossos escritores, tá? É que chega a uma determinada altura do campeonato que trava, que dá uma travada, que a gente para e bloqueia, né? Tu chegasse a ter esse momento de bloqueio ou de dificuldade, assim, se tu teve, como é que tu fez para vencer esse momento? Eu tive esse momento de bloqueio. Teve um momento, eu creio que já no meio do livro, eu senti uma dificuldade. Assim, meu Deus, eu acho que chegou no ponto que as ideias foram embora. Aí o que eu fiz? Eu pedi discernimento a Deus. E eu fui guiada pelo Espírito Santo. Não, agora eu vou seguir adiante, agora vai. E as ideias foram fluindo. Quando você tem uma conexão, né, com Deus, Deus coloca coisas na sua mente, até coisas que eu estava esquecida, que já aconteceram comigo. Aí veio à tona, aí foi começando a andar novamente. Tudo foi fluindo novamente. Mas tem um momento que realmente dá uma travada. Mas eu acho que é até normal, né? E
outra coisa que às vezes que a gente vê bastante, assim, o pessoal fala bastante, né? E que é uma coisa que gera um bloqueio para todas as pessoas que têm uma história bacana e que pode contar e que pode transformar a vida de milhões de pessoas, mas que é assim, ó, em algum momento tu duvidou que a tua história fosse uma história boa para ser contada? Já aconteceu também. Já aconteceu esse momento de eu pensar assim, não, mas eu tô escrevendo aqui, mas eu acho que isso aqui não será uma história que o povo vai querer ler. Já aconteceu. Eu creio que com todos acontece esse momento, mas eu não deixei esse momento alterar em nada. Você continuei e segui em frente. Nessas horas, sabe o que eu sempre falo, Edilene? Assim, ó, onde que às vezes o pessoal esbarra? Quando a gente trabalha com grandes editoras, eles têm uma outra pegada. Então, assim, eles procuram os títulos que têm muito maior chance de se tornar um best-seller, de se tornar um sucesso de vendas e tudo mais. É livro que sai em tiragem de 10 mil livros à venda nas livrarias, com mega lançamentos e tudo mais. A nossa editora é uma editora menor. É a editora voltada para o escritor que realmente tem uma boa história, tanto é que a gente não nega a história de ninguém. E a gente sempre fala nessas horas assim, ó, quem somos nós para dizer que a história não é boa, né? Qual é o nosso papel enquanto, né? Só assim, explicando para o pessoal, qual é o nosso papel enquanto editora? Nosso papel enquanto editora é facilitar o entendimento do leitor. A gente assume o papel do leitor e ajuda o escritor a transmitir a mensagem dele com mais clareza, né? Que a gente sentou e a gente conversou, né? Lembra, Edilene, que a gente conversou, olha, eu precisei modificar algumas coisas aqui, eu precisei modificar algumas coisas ali, para que a tua mensagem fosse entendida de forma mais clara, né? E assim, eu queria que tu dissesse para o pessoal assim, ó, como é que tu se sentiu com esse acompanhamento que a gente deu para você durante esse período de escrita, durante o período de revisão e tudo mais. Quando a gente tem um apoio de alguém que nos leve e deixa a gente ser quem a gente é mesmo, tudo começa a fluir naturalmente, né? Na parte da escrita, de coisas que, se a gente for normalmente escrever um livro, a gente vai querer colocar muita perfeição até algo que não é da gente. Só que foi tão natural, vocês deixaram eu até à vontade para escrever a minha história, né? E eu me senti tão à vontade que realmente foi coisas que foi fluindo sem nenhum peso. Foi muito leve. Por isso que é importante o acompanhamento de pessoas que nos deixam ser quem a gente é. Independente se alguém vai gostar ou não, a gente vai lá e faz a parte. Essa é uma coisa que a gente deixa muito clara para o escritor aqui dentro da nossa editora, né? A gente já teve relatos de escritores que, assim, eu fui para falar com uma editora lá e eles quiseram mudar toda a proposta da minha história. E não é o que eu quero, né? A gente acredita que toda história merece ser contada, inclusive a sua, e a gente tem essa liberdade. Qual é o nosso papel enquanto editora, enquanto a gente vai fazer o processo de revisão textual do livro? É manter a sua autoralidade, né? Mas sem tirar, né, o foco da escrita do escritor. Quem conta a história é o escritor e não a editora, né? Porque nosso objetivo aqui é que nós temos 4 pilares que nos sustentam, né? Quando você escreve um livro, uma história, você passa por um processo de autocura. A Edilene falou aqui que diversas vezes, enquanto ela estava escrevendo o livro dela, ela teve que voltar ao passado e resolver coisas que ela imaginava que tinha resolvido e no momento de escrever teve que ressignificar. Você passa por um processo, transforma, impacta positivamente vidas. Edilene falou aqui que ela acredita muito que a história dela vai transformar muitas pessoas, principalmente mulheres. E o terceiro pilar é você deixar um legado para sua história. Eu gosto muito de uma frase que a Gisele fala assim: qual é a história que você quer deixar? Qual é a história que você quer que contem? Você contando a sua história ou os outros contando a sua história? Quando você escreve um livro, você deixa um legado. E imagine você daqui 40, 80, 50, 60 anos, quando você não estiver mais aqui, alguém lendo a história de Edilene e sabendo que foi ela que escreveu essa história, foi ela que contou a história
dela a partir da escrita. E por fim, o quarto pilar que a gente tem aqui é a questão do resgate da leitura. Edilene acabou de comentar há pouco aqui na live que ela não era uma pessoa que gostava de ler e que a partir do momento que ela começou a ler, ela começou a despertar o interesse pela escrita. Então, esse resgate da leitura de um livro físico, ele traz 3 pontos cruciais, que é a criatividade, a imaginação e o tédio, né? Quando a gente era criança, por exemplo, que a gente estava entediado, a gente usava a criatividade e a imaginação para inventar uma história, uma brincadeira nova. O que a gente vê hoje nos dias de hoje? As crianças indo para as telas e assim, eu estou entediado, vou instalar esse jogo. Vai lá, joga um pouquinho, não gostou, desinstala, instala outro. Não se usa mais a criatividade e não se usa mais a imaginação para poder fazer isso. Quando você pega um livro físico para ler, você precisa imaginar a cena de uma determinada parte do livro para poder usar a criatividade e fazer com que você tenha interesse pela leitura. Ninguém compra um livro, ninguém lê um livro sem ser transformado. E quando você desperta e resgata esse momento de leitura no livro físico, você se conecta com a história do livro que está acontecendo naquele momento, abre a mente para a criatividade e desperta a imaginação que muitas pessoas estão perdendo aí no decorrer dos anos por conta da facilidade que a tecnologia nos deu, né? É óbvio, né, pessoal, que a gente está aqui, Edilene lá de Sergipe e eu, Gisele aqui de Blumenau, conectados. Não conhecemos Edilene pessoalmente, a gente conseguiu fazer um projeto, a tecnologia facilitou isso, mas a gente tem que saber usar com sabedoria. Tem momentos que a gente precisa estar no off, tem momentos que a gente precisa usar mais a imaginação e a criatividade. E isso é importante, a leitura de um livro físico tira a gente um pouco desse mundo online e nos conecta com outros momentos que a gente precisa ir equilibrar as várias áreas da nossa vida, como muito bem fala o livro da Edilene, né, Gisele? Isso aí. Gente, eu não tenho relógio aqui, eu estou perdida no tempo. Não sei nem que horas tem agora. Estamos com 27 minutos de live. 19h27 agora. Edilene, eu queria te pedir, a gente está quase encerrando aqui. Eu queria te pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que têm uma boa história. Ih, sumiu, Edilene. Acabou de sair. Voltou, Edilene. Voltei. Então, que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm uma história de vida legal, que têm uma história bacana, que têm vontade de escrever um livro, né? Não precisa ser necessariamente só histórias de vida, às vezes é um bom contador de histórias e pode deixar essas histórias em livro, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para alguém para essas pessoas que teriam vontade, que têm vontade de escrever um livro e não sabem para onde correr, ou não sabem para onde começar, ou não sabem o que fazer. Quando você quer algo realmente que queima no seu coração e você começar a buscar pelas pessoas certas, você consegue colocar em prática. Então foi assim que aconteceu comigo, né? Eu queria algo, já fazia eu acho que um ano e pouco, para 2 anos. E isso queimava muito forte no meu coração. Mas eu também, por eu não poder na época, também presa porque eu não tinha pessoas adequadas para isso. Foi quando eu conheci o Jefferson. Então, quando você tem pessoas para lhe guiar, tudo se torna fácil. Não é aquela coisa difícil que você acha impossível. Quando você encontra pessoas que realmente levam a você começar em direção, você começa a fluir. Então, você só precisa ter foco e continuar. Com as pessoas certas, você chega lá. Assim como eu, né? Daqui a pouco estou publicando o livro. Estou muito feliz, ansiosa para chegar. Estará, se você tiver queimar no seu coração, tiver vontade de publicar, de escrever, da escrita, aqui estão as pessoas certas para começar a fazer isso. 3 pessoas para te ajudar. E quando você tem essas pessoas para ajudar, você consegue fazer o que você achava que não conseguia. Tudo se torna leve. Vou passar
a bola para o Jefferson agora, então. Jefferson, uma mensagem para quem quer escrever um livro e não sabe quem procurar. Para você, eu vou fazer um desafio diferente. Quem procure para escrever um livro? A Gilene falou por diversas vezes aqui na live essa importância de você se conectar com pessoas, né? O poder do network. Eu acredito muito nesse movimento de conexões com pessoas certas. Bruna já teve em algumas lives atrás falando da questão da importância de você ter um mentor de livros e o quanto ele acelera os resultados, né? A Bruna comentou aqui numa das lives anteriores que quando ela buscou escrever o livro dela, ela comentou que era muito. Ela achava que primeiro era só para quem tinha mestrado, doutorado, né? Quem tinha faculdade. Depois, outro impeditivo das pessoas, é muito caro fazer um livro, né? E Edilene também, quando começou a conversar, também tinha essas crenças, e depois eu disse, não, Edilene, você vai ver que o processo ele é bem fluido, bem fácil, nós vamos estar aqui acompanhando você em todos os momentos que você se sentir perdida, né? Nos momentos que você se sentir bloqueada, nós vamos dar um jeito e você vai escrever esse seu livro. Por quê? Porque não faz sentido você não contar a tua história. Não faz sentido por quê? Porque a tua história vai transformar muitas vidas. Então, para quem quer escrever um livro, busque essa pessoa, né? Eu vou contar da minha experiência própria lá no dia 16 de novembro de 2021, quando eu resolvi escrever o meu livro do CLT ao MKT, duas coisas que foram primordiais para que eu pudesse escrever o meu livro. Né? Para quem não sabia, antes do CLT ao MKT, eu tinha um livro que se chamaria Legado, que deixarei para as gerações futuras, que não saiu do papel, por conta desses dois motivos. O primeiro, assumi um compromisso público. Eu fui num grupo de mentoria e disse que eu ia escrever um livro em 21 dias, e eu escrevi esse livro. Disse o nome do livro, do CLT ao MKT, e ele saiu. Não sei se ele não está aqui, está lá próximo. João, Amanda, pega para mim ali. Esse livro aqui, ó, do CLT ao MKT. Eu mostrei essa capa aqui no dia 16 de novembro de 2021 para esse grupo de mentoria. Tá aqui, esse livro vai sair em 21 dias. Quando eu fiz isso, eu coloquei em movimento. Eu coloquei pressão para que esse livro acontecesse. Porque se chegasse no dia 7 de dezembro de 2021 e eu não entregasse o livro, talvez algumas pessoas viessem e falassem assim, Jefferson, e o teu livro, como é que foi? Né? 2, 3 dias você ia ficar meio chateado, beleza, mas a tua consciência ia ficar perdurando pro resto da vida porque que você assumiu um compromisso e não o entregou. Então, um compromisso público é importante. E o outro ponto que eu falei já, a data de entrega. Eu disse que no dia 7 de dezembro de 2021 eu entregaria esse livro escrito. Fiz isso e eu entendi que é muito importante você ter alguém que te movimente, que te leve para o próximo nível. Então, se você tem vontade de escrever um livro, conte comigo, que sou leitor de livros, conte com a Gisele, com a editora NPE, conte com a Edilene, que hoje já é escritora da sua própria história, para entender um pouquinho todo esse processo. Se queima em seu coração escrever um livro, não deixe esse teu livro guardado na gaveta ou guardado aqui na mentalidade, na sua mente. Quando você partir daqui, ela vai junto com você. E eu sempre gosto de falar que você precisa deixar um legado para as futuras gerações. Imagine daqui 80, 90 anos o teu bisneto, o teu trineto lendo um livro e dizendo assim, caramba, o meu avô escreveu esse livro lá em 2021, ele conta a transição de carreira dele. Não é você mais estando aqui. Mas as pessoas vão conhecer você através da escrita, porque a gente sabe que o livro vai ficar para a posteridade. A gente tem um tempo limitado na Terra, e enquanto a gente puder estar transformando e impactando positivamente a vida das pessoas, enquanto a gente tiver o nosso propósito aqui nesse plano, nós vamos fazer. Mas o livro, ele fica para a tua posteridade, para a tua continuidade, para o teu legado. Então, siga aí o perfil da editora NPE, siga o meu perfil, Jeff Samagaia, porque a gente está aqui para transformar a sua história em um livro. Por quê? Nós acreditamos que toda história merece ser contada, inclusive a sua. Estou passando a bola para ti, Gisele.
vou ler o comentário aqui, ó. Existe uma crença de uma distância entre o escritor e uma editora. Porém, entendemos hoje que não existe distância, existe a oportunidade chamada Hoje e Agora aqui na editora NPE. Se a gente já não tivesse o nosso lema, a gente ia adotar esse slogan agora. É a da Vivi. Eu não falei o nome antes porque eu estava tentando lembrar o nome da escritora, porque ela está usando a Vivi Chaves. Ela está usando o Instagram do livro dela, do Palavras do Coração, e eu não estava conseguindo lembrar o nome dela, mas agora eu lembrei, né? É as palavras da Vivi. Eu vou finalizando, pessoal, dizendo o que eu falo em todas as lives. Né? O Jefferson já falou com muita maestria de que a sua história merece ser contada, que toda história merece ser contada, e daí eu complemento com uma provocação. Que versão da sua história você quer que seja conhecida? Né? A sua versão de quem viveu, de quem se transformou com as experiências, de quem passou por tudo que passou e que sabe contar com maestria qual foi a transformação que você teve, ou a versão de alguma outra pessoa, que daí, sabe aquela história? Todo ponto aumenta todo conto aumenta um ponto, que daí então a pessoa vai falar o que ela viu de fora, o que ela acompanhou de longe, mas sem saber qual foi a real transformação que essa história e que essas experiências aconteceram e provocaram, né? Então eu deixo essa provocação, né, de que versão da sua história você quer que as pessoas conheçam. A sua, que você vai contar com maestria, como a Edilene contou a dela, assim, a história de transformação dela é muito legal, muito bacana mesmo, né? Então a gente deixa, junto com essa provocação, o Desperta da Edilene, para que vocês sigam a Edilene, é Gama_Ed, com um Y no final. Acompanhem que logo, logo esse livro vai estar à venda. Quem tiver vontade de contar uma história, nos procure, vamos conversar, vamos ver em que momento que você está, né? Se você está com alguma dificuldade, se você está com medo, se você tem... se você acha que não é para você, vem conversar com a gente. Chama, manda um direct, manda uma mensagem, a gente é super acessível. Os nossos escritores todos podem confirmar isso. A gente só não responde mais mensagem à meia-noite. Isso a gente não faz mais, né? Mas aí a gente responde no outro dia. Mas vocês têm todo o direito de vir. Procurem a gente. A gente vai fazer o possível para que a história de vocês ganhe corpo, que a história de vocês possa ser contada e possa ser espalhada e transformar muitas vidas. Edilene, gratidão do fundo do coração por você participar dessa live com a gente hoje, né? E contar um pouquinho mais da sua história. Tá bom? Ó, deixa eu só ver aqui o que escrever aqui rapidinho. Ó, deixando histórias para a próxima geração da família, da minha editora. Né? Edilene Gama. É Magna Barbosa que colocou essa mensagem. Legal. Ó, e quem quiser, né, comprar o livro da Edilene, ela tá recebendo aí mais pro final desse mês, ou início de janeiro de 2024. Se você quiser começar um ano de 2024 com objetivos e com propósito, despertando a sua verdadeira identidade, converse com a Edilene, converse com a gente aqui, quem é nossos seguidores, que a gente vai encaminhar para a Edilene aí para vocês adquirirem essa história que tá incrível, tá, pessoal? Se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade de ler esse livro que está muito bacana, tá bom? Então chama a Edilene aí no direct, chama a gente que a gente vai estar ajudando nesse momento aí para que você possa ser impactado positivamente pela história da Edilene, que está muito incrível, tá bom, pessoal? No mais, eu quero agradecer a todos que estiveram até aqui, quem vai assistir essa live depois. Não perca a oportunidade, se você quer escrever o seu livro, entre em contato com a gente, nós somos muito acessíveis. Nós, acima de tudo, queremos que você conte a sua história, porque nós acreditamos que toda história merece ser contada. Tá bom? Um grande abraço e uma boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Foi um prazer. Tchau, tchau.